queria compartilhar com você hoje à noite um tema que é algo assim que fala muito ao meu coração já assim há muitos anos. Aí eu quero trabalhar esse tema com vocês, uma igreja com membros preparados para o ministério. E eu quero usar esse texto de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, e aí eu vou pedir para você então abrir a sua Bíblia, ligar aí o seu smartphone. Acho que a Sofia vai botar também aqui o texto para a gente ler no vídeo, mas acompanha aí. Efésios capítulo 4, eu vou ler do versículo 11 ao versículo 16. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, de 11 a 16. Aí, irmãos, na verdade eu vou ler o versículo 7, aí vou pular para o 11, tá bom? Então, volta aí um pouquinho para o versículo 7, e aí eu vou pular para o 11 e a gente continua, tá bom? Vamos ler o texto? Versículo 7 diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E ele, Cristo mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Sabe, irmãos, quando a gente olha para esse texto, assim, ele fica muito claro para a gente que Jesus, então, designou algumas pessoas para apóstolos, outras para profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual finalidade? Para qual finalidade, então, Jesus separa essas pessoas? O texto mesmo revela para a gente, no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Uma outra versão vai dizer para a obra do ministério. E com qual finalidade? Para a edificação do corpo de Cristo. E mais, para que alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade da vida cristã. Então, no versículo 14, é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer para que nós não sejamos mais como crianças. Ou seja, as pessoas imaturas, frágeis. E ele vai dizer que, e traz essa palavra para a gente, ele diz para nós não sermos levados por ondas e ventos de doutrinas. Interessante que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, a gente sabe que ele estava preso em Roma e ele já tinha passado por um naufrágio. E aí ele usa essa expressão, para que crentes, assim como crianças, não sejam levados para um lado, para o outro, pelas ondas ou ventos de doutrina. Então, nesse processo que o apóstolo Paulo fala aqui para a gente, é fundamental que cada membro, cada um de nós, então, assuma o seu papel de ministrar na vida do próximo. Nós, eu e você, ministrando uns na vida dos outros. Sabe, irmãos, uma questão que eu venho aprendendo ao longo do tempo, que é fundamental para a vida da igreja, é que o pastor, ele precisa treinar os membros da igreja.
para que eles possam cumprir a obra do ministério, seja na pregação da palavra, seja na liderança de um grupo de crescimento, seja num ministério específico, seja num grupo de discipulado. O pastor precisa cumprir, como o apóstolo Paulo diz, essa função de preparar, treinar os membros para a obra do ministério ou para o serviço, para que a igreja seja edificada. Coloca aí para mim, Sofia, passa por favor. Tem um tempo atrás eu li um livro que é sobre revitalização de igreja, e o autor, que é o Harry Redder III, ele traz essa citação que é muito interessante. Olha o que ele diz quando ele fala e ele afirma que o líder, então, deve envolver outras pessoas no ministério que exerce. E ele diz, elas estarão prontas para ocupar seu lugar quando estiver ausente ou incapaz de cumprir uma responsabilidade específica. Então, esse é o conceito do pastoreio compartilhado. Esse é o conceito do pastor que vai preparando os membros para a obra do ministério, para o serviço, que se porventura ele se ausentar por algum momento, a igreja continua sendo suprida. Aliás, no meio corporativo, tem os nossos irmãos aí executivos, dizem, não é, que um bom chefe, um bom gestor, um bom gerente é aquele que sai de férias e que ninguém sente falta. É sinal que ele deixou tudo organizado. E na vida do pastor, na vida da igreja, então esse é o conceito aqui do Harry, de o pastor compartilhar o seu ministério com as pessoas de maneira que, se ele precisar se ausentar, não é? Hoje na van, vindo para cá, o pessoal, estou cansado, a outra, estou cansado também, se eu dormir, pegar no sono, eu não vou à noite. Eu falei assim, poxa, acho que eu também não vou não, eu disse, não é? Então, assim, às vezes acontece alguma coisa, e o pastor precisa, então, preparar os membros, a igreja, para a obra do ministério. Só que essa é uma mudança, uma quebra de paradigma, que precisa acontecer, primeiro, no coração do pastor. O pastor precisa entender que ele precisa preparar as pessoas para a obra do ministério. Eu conheci um pastor que eu acho que ele não entendeu muito bem disso. Ele ficou muito tempo numa igreja e ele fazia tudo. Ele ministrava o louvor, ele pregava, ele ministrava a ceia e enquanto ele tocava, ele passava os slides aqui no aplicativo. Quando ele precisou sair da igreja, não tinha ninguém, nem no louvor, nem na multimídia. Não é? Então, o pastor precisa entender, em primeiro lugar, que ele precisa preparar as pessoas. O conselho da igreja precisa ter esse mesmo entendimento. E precisa haver essa mudança na mente dos membros, dos crentes, de que, sim, eles precisam ser preparados para a obra do ministério. Então, lendo esse texto, fazendo essa introdução, eu queria extrair desse texto 3 princípios de uma igreja com membros comprometidos com liderança. Não é comprometido com a liderança, comprometidos com liderança. Então, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é para ser ministro de Cristo. E eu queria dizer para você e reforçar, você, discípulo de Jesus, você, membro dessa igreja, você tem um chamado para ser ministro de Cristo. Como assim? Isso é um dos pilares da reforma protestante. Lá do século XVI, o sacerdócio universal de todos os crentes. Tem a ver com isso. No Novo Testamento, cada crente é um ministro. E eu quero reforçar isso lendo a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, a parte inicial, quando diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, pois sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. E o versículo 9, o inicial diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então, irmãos, no Novo Testamento, cada crente, cada discípulo de Jesus
é um sacerdote real. Cada um de nós somos sacerdotes a partir de Cristo. E eu queria dizer para você que no Antigo Testamento, o sacerdote tinha uma função muito peculiar e diferente no Novo Testamento. E nós sabemos muito bem que a função do sacerdote lá no Antigo Testamento era qual? Ministrar ao povo. Ele pegava as ofertas, levava o holocausto, queimava aquilo para expiação dos pecados das pessoas. E isso acontecia diariamente. Então, eles tinham essa função muito específica. Eles eram pessoas de uma classe especial, da tribo de Levi. Essa função passava de pai para filhos, tantas vezes. Então, o sacerdote tinha essa função. Quando a gente vai para o Novo Testamento, muda tudo. Muda tudo por 3 motivos. Primeiro, Jesus assume esse ofício de sacerdote. Ele passa a ser o único mediador entre Deus e os homens. Então, hoje a gente até ouviu falar sobre essa questão, não é, das leis cerimoniais lá no Antigo Testamento. Jesus assume isso no Novo. Não há mais necessidade de sacerdotes e nem de ofertas para expiação de pecados. Porque o segundo sentido é esse. Jesus, ao mesmo tempo que ele era sacerdote, ele era oferta. Ele mesmo se entregou ao Pai como sacrifício pelos nossos pecados. E a terceira questão que a gente pode lembrar também é que através da nova aliança, no sangue de Jesus, então, a gente vai relembrar que todos os crentes são, então, constituídos sacerdotes. E o que isso tem a ver comigo e com você? Nós podemos ministrar uns aos outros. Nós somos sacerdotes. E nós ministramos um na vida dos outros. E Apocalipse reforça isso. Apocalipse, capítulo 1, a parte final do versículo 5 e 6 vai dizer assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E você vai conferir isso também em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Então, no Novo Testamento, não tinha essa distinção tão grande entre o clero e o leigo. O leigo é o crente comum. É aquele que não era especialista, né, em alguma coisa, e no caso aqui, na questão do sacerdócio no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos ver que cada crente era, então, um ministro. Ele podia, então, ministrar, e ministrava um na vida dos outros. Só que o que acontece? Na Idade Média, isso foi tirado do crente. E nós sabemos muito bem, um dos motivos da reforma protestante acontecer era justamente isso, é voltar a colocar a palavra, a escritura, nas mãos dos cristãos, dos fiéis, na verdade, ali. Um outro motivo era devolver a cada discípulo de Jesus o seu ministério, que ficava na mão do clero. Então, os fiéis eram totalmente ignorantes, não é? Os escritos em latim, as missas em latim, o povo não tinha palavra, o ministério estava na mão do clero e eles estavam totalmente dependentes daquela classe especial. Agora vem a reforma. E a reforma protestante devolve não somente a palavra, mas devolve o ministério na mão de cada crente. Então, eu costumo dizer que, sim, a gente honra a vida do pastor, não é? Que foi designado por Cristo. Mas a nossa vida e o nosso ministério não pode ficar dependente dele. A oração do pastor não é mais forte ou mais importante que a sua oração. Nós todos podemos orar e ministrar um na vida do outro, visitar um na vida do outro, edificar um aos outros, não é? E algumas pessoas ficam tão chatas, às vezes acontece um aniversário, o pastor não pode ir, aí o presbítero vai, mas o pastor não veio, aí eu fiquei tão chateada, o presbítero orou, mas tinha que ser a oração do pastor? Não.
todos nós somos sacerdotes reais. E nós podemos ministrar um na vida do outro. Então, quando a gente tem uma pessoa ao nosso lado, que é crente em Jesus, que ama Jesus, que foi separado por Ele, salvo em Jesus Cristo, e Ele está à nossa volta, e essa pessoa ministra a nossa vida, seja lá da maneira como for, orando por nós, visitando a gente, discipulando, ensinando a gente precisa agradecer. Porque essas pessoas e esse ministério na minha vida e na sua vida, a gente vai ver, é para a edificação da igreja. Então, quando o pastor, ele compartilha isso, ele entende que cada crente é um ministro, ele passa a treinar essas pessoas. E essas pessoas aparecem no meio da multidão, servindo uns aos outros. Então, esse primeiro princípio, que é tão bíblico e tão reforçado na reforma protestante, a gente precisa atentar e trazer isso para a nossa prática da vida cristã. Segundo, então, princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite é justamente esse. O pastoreio precisa ser compartilhado. O pastoreio compartilhado da igreja. Então, esse cuidado, esse pastoreio, tem a ver comigo, pastor, tem a ver com os presbíteros, mas tem a ver com você. Então, quando o pastor, ele compartilha o pastoreio e o cuidado, ele faz isso através do treinamento. Ele treina pessoas, ele capacita pessoas. A igreja, ela é pastoreada muito mais rapidamente. Muitas pessoas servindo, muitas pessoas cuidando, muitas pessoas pastoreando. O leigo, sim, cada um de nós, os crentes, podem sim pastorear. Aliás, eu escutei o Roberto Brasileiro, o reverendo Roberto Brasileiro, a única vez que eu o escutei ao vivo em cores, não é? Ele disse justamente isso, que para ele, pastor é aquele que cuida. E ele disse também, e é verdade, às vezes o teólogo sai do seminário, ele não sai pastor, ele sai teólogo. Nem sempre um teólogo, ele cumpre o seu papel de pastor. Nem sempre um bom pregador, um palestrante, ele exerce essa função de um bom pastor. E aí o reverendo Roberto diz assim, não, é verdade, nesse contexto do sacerdócio universal, de que um ministra na vida do outro, quando a gente cuida, a gente está pastoreando. Então, a gente precisa atentar a isso, que o pastoreio fica muito mais leve para o pastor, e para o conselho, para os presbíteros, para os diáconos, se a igreja tiver esse compromisso de pastorear uns aos outros, porque isso é bíblico e reforçado na reforma protestante. Irmãos, quando a gente vai para Romanos capítulo 12, a gente vê uma lista ali de dons. E no versículo 8 vai dizer assim, se o seu dom é exercer liderança, que a exerça com zelo. Então, a liderança é para mim e é para você. E liderança, a gente pode não nascer com esse talento, mas a gente pode aprender com o tempo a ser um bom líder. A gente pode aprender com o tempo, sim, a servir às pessoas. A gente pode aprender com o tempo a servir, a cuidar e, sim, pastorear pessoas, ter atenção às pessoas. Um líder é aquele que influencia. O líder consegue, entre tantas coisas, mobilizar pessoas em busca de um objetivo comum. E nós estamos caminhando todos aqui para um objetivo comum, que é ganhar pessoas para o reino, que é edificar a igreja através daquilo que nós fazemos. Então, tem a ver, sim, com Efésios, capítulo 4, versículo 12, quando Jesus disse que designou alguns pastores com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Sabe, irmãos, talvez esse seja um grande desafio para mim e para você. Talvez você não tenha pensado nisso. Talvez para a vida da igreja seja muito mais cômodo nós virmos para a igreja, sentarmos, ouvirmos, cantarmos, assistirmos sem compromisso com o próximo.
Talvez eu e você tenhamos vivido tantos anos assim. Uma vida talvez meramente religiosa. Mas o texto bíblico nos chama para ir além disso. Não é só vir, não é só assistir, mas é a gente fazer parte do todo. Porque a igreja não é o pastor, a igreja somos nós, eu e você. E a igreja vai ser edificada se nós cumprirmos o nosso papel. Então, a gente precisa reconhecer que a igreja vai cumprir melhor a sua missão aqui na terra se os membros da igreja forem treinados, preparados, capacitados para assumir o seu ministério. Então, talvez você diga assim, poxa, mas eu posso fazer o quê? Tantas coisas. A partir até da intercessão. Talvez a pessoa não pregue, talvez a pessoa não seja apta, quem sabe, para a aula, para o canto, para o instrumento, mas tem tantas coisas. Tem o socorro, tem a hospitalidade, tem a intercessão, tem algo que eu e você, nós possamos fazer para que a igreja seja edificada. Então, portanto, a igreja é um movimento, não é um monumento. Quando nós assumimos o nosso papel, nós entramos em movimento. O movimento dos crentes. A igreja, ela é operosa e não negligente. Como a igreja de Tessalônica. A igreja, ela é dinâmica e não estática. Quando eu e você saímos para cumprirmos o nosso ministério, a obra do ministério, a igreja é dinâmica, nós vamos. Nós servimos, eu sirvo, você serve, eu ministro, você ministra, eu oro, você ora, vamos juntos. E a igreja vai caminhando de maneira que ela passa a ser edificada muito mais rapidamente. Então, o ministério precisa ser do pastor descentralizado e compartilhado com toda a igreja. Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito disso, mas eu quero trazer o texto para você. E eu quero dizer, como pastor, que fui designado para tantas coisas, entre elas, preparar você para a obra do ministério. Talvez você não queira. Mas é o meu chamado, preparar as pessoas para isso, para o serviço, para o ministério. Então, o pastor, com uma visão de missão, ele vai identificando pessoas, dons e talentos, de maneira que ele descobre no meio da multidão e extrai dons e talentos que às vezes estão guardadinhos aí no meio do povo. Então, irmãos, nesse desenvolvimento de dons e talentos, a gente precisa investir em treinamento e capacitação. E essa igreja aqui é a igreja que se edifica. Essa igreja é uma igreja que se renova. E tem um autor que diz assim, ela sai das cinzas às brasas vivas. Às vezes a igreja vive nas cinzas, apagada, porque os membros não se envolvem, não cumprem o seu ministério, o seu serviço. Mas se a igreja tomar esse movimento, se a igreja for operosa, se a igreja for dinâmica, ela vai das cinzas às brasas vivas, movida a igreja pelo Espírito Santo. Amém? E aí eu quero trazer o último aqui princípio, justamente os membros capacitados para o ministério. E aí eu quero reler Efésios 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Sim, tem a ver com a capacitação dos leigos, com aqueles que não fizeram um seminário teológico, que não estão preparados para estar à frente de uma igreja, de um ministério, seja ele de qual tamanho for. Mas a gente caminha e a gente vai para esse caminho da edificação da igreja se as pessoas forem treinadas e capacitadas para ministérios específicos. E eu queria dizer para você que isso tanto é verdade porque era um modo, estilo de Jesus ministrar aos seus discípulos. Era o estilo de vida de Jesus. Ele caminhou
3 anos e meio com aqueles 12 homens, treinando e capacitando, e esses homens fizeram uma revolução no mundo, porque colocaram em prática aquilo que aprenderam de Jesus. No meio corporativo, nós vemos que salta a maneira como Jesus exerceu a sua liderança no seu tempo de ministério. Algumas obras não cristãs, por exemplo, Jesus, o maior executivo que já existiu. Jesus coach. Jesus gestão de pessoas segundo Jesus. O maior CEO de todos os tempos. E por aí vai. O mundo corporativo reconhece a liderança de Jesus. O estilo de liderança de Jesus, o potencial da maneira como Jesus exercia a sua liderança. Então, Jesus dedicou, imagino, boa parte do seu ministério treinando, capacitando e multiplicando líderes. Jesus se dedicou a isso. Jesus iniciou o seu ministério chamando 12 homens que foram ensinados e preparados por ele. Esses mesmos discípulos foram cheios do Espírito Santo. E, através da obra do Espírito Santo, fizeram o que fizeram ali, narrado no livro de Atos. Todos, com exceção, se eu não me engano, de João mesmo, martirizados, mortos por conta desse evangelho que eles receberam de Jesus, para que eles passassem às próximas gerações. Sabe, irmãos, quando a gente vai para Lucas, capítulo 9, a gente vê que Jesus envia os 12 discípulos com poder e autoridade. E eles saíam expulsando e libertando pessoas de espíritos malignos, curando, pregando o evangelho. Jesus capacitou e deu autoridade para esses 12 homens e eles foram. Quando a gente vai para o capítulo seguinte, de Lucas capítulo 10, ele não envia somente 12, agora são 72 discípulos, cheios do Espírito Santo, que vão pelas cidades, pelos lugares, não é? E pregando no lugar onde Jesus chegaria depois, procurando homens e mulheres de paz. Então, Jesus treina esses homens e os envia para que eles fizessem aquilo que Jesus havia ensinado. Sabe, irmãos, há essa mesma necessidade nos dias de hoje, de nós sermos enviados. E Jesus mesmo vai dizer em Lucas que existia um grande motivo de oração. Sabe qual é? Lembra? Falta de trabalhadores. Quando Jesus envia os seus discípulos, ele fala: orem porque faltam trabalhadores para a seara. E se nós olharmos a realidade do nosso tempo, nós vamos perceber, no século 21, continua essa dificuldade. Ainda faltam os trabalhadores. Às vezes a igreja precisa avançar, mas faltam as pessoas. Faltam as pessoas com disponibilidade, faltam as pessoas com compromisso. Sabe, irmãos, quando Jesus treina os seus discípulos e os envia para pregar o evangelho, e eles saíam realizando os milagres, curando as pessoas, libertando as pessoas, essas pessoas e esses discípulos iam aonde Jesus não poderia ir. Você já pensou nisso? Vão por todos os lugares. Vão pelas cidades, vão pelos povoados, curando, libertando, encontrem homens de paz. Aquelas pessoas, aqueles homens foram onde Jesus não poderia chegar. E aí o Harry III, ele vai dizer, passa aí para mim a citação, olha o que ele diz. O mais verdadeiro teste de um líder não é apenas o sucesso da missão ou o número de seguidores, mas o número de pessoas que ele atrai, desenvolve e capacita para serem líderes. Então, irmãos, esse é um chamado para mim e para você, para todo discípulo de Jesus. Se nós imaginarmos que o nosso chamado é vir para a igreja aos domingos, somente, e faz muito bem se nós estivermos juntos aqui. Para EBD, quem sabe uma reunião de oração e tão somente isso, a gente está equivocado na nossa missão. O chamado de Jesus é para a gente ir além disso.
é para nós sermos ministros uns aos outros, uns dos outros. Então não basta a gente vir à igreja, a gente precisa ser igreja nesse sentido. E aí eu queria fazer 3 aplicações rápidas, e a primeira é justamente essa. Todo discípulo de Cristo é um ministro. Eu e você, nós somos sacerdotes reais. Talvez a gente não assuma essa nossa função e o nosso ofício. Mas eu preciso dizer para você que o sacerdócio universal de todo crente batalhado na reforma protestante vale para os dias de hoje e é para mim e para você. E nós podemos sim ministrar, tanto na vida eclesiástica, no meio da igreja, mas fora. O nosso chamado não é só para aqui, enquanto estamos juntos, mas é no mundo. Então, se você é um professor, você exerce lá o seu ministério. E se você é professor e exerce o seu ministério lá, você pode exercer aqui. Se você é um empresário lá fora, você pode exercer aqui o seu dom de administração. Se você é um terapeuta lá fora, aqui, entre os irmãos, você pode ser um conselheiro, você pode ser um discipulador. Se você é um profissional da saúde lá fora, você aqui, entre os irmãos e no meio da igreja, você pode socorrer as pessoas. Se você é uma cabeleireira e se você ouve as necessidades das pessoas ali na sua cadeira, ou se você é uma dentista ou um dentista, as pessoas, se bem que o dentista ali, a pessoa não pode falar, né? Regra geral, está sentada, mas não fala. Mas a cabeleireira está ali, está ouvindo tantas coisas. E pode sim ministrar na vida dessas pessoas. Aquele que é bom de comunicação, o vendedor, pode ser um bom transmissor, comunicador do evangelho. Basta a gente entender que a gente tem sim um ministério a ser exercido. Você não é só mais um. Desculpa, você não é um religioso, tão somente. Jesus não nos chamou para nós vivermos uma vida politicamente religiosa, não. Ele nos chamou para sermos discípulos de Cristo nesse tempo. E o discípulo faz o que seu mestre manda. A gente precisa exercer o nosso ministério onde a gente estiver. E olha o que o Ronaldo Lidório diz. Passa aí, Sofia, para mim, por favor. Quem que está ali no... Olha o que o Ronaldo diz, falando sobre revitalização de igreja. A vitalidade de uma igreja é a vitalidade espiritual de seus membros. Se nós não temos vitalidade espiritual, estamos como cinzas. Ah, meus irmãos, mas se nós tivermos essa vitalidade do Espírito Santo, se nós formos movidos por Ele, nós saímos das cinzas às brasas vivas. E nós, depende de mim e de você, a nossa busca. O nosso entendimento que nós não vivemos a vida cristã para observar e muito menos somente para sermos servidos. Muito pelo contrário. O Senhor nos chama para nós ministrarmos uns na vida dos outros. Segunda aplicação que eu quero fazer nessa noite. O pastoreio da igreja deve ser sim compartilhado. É um desafio para o pastor e para o conselho, mas é um desafio para a igreja. Porque a igreja, em tantos casos, se acostumou. É o pastor que serve, depende dos presbíteros. Eu fico esperando. Quando eu preciso de alguma coisa, eu busco o pastor. Pode me buscar. Mas a questão é que a gente precisa mudar a mentalidade. E tem pastor, eu sei, não gosta de descentralizar. Sabe por quê? Se eu descentralizar, se a igreja for uma igreja de ministro, não vão precisar mais de mim. Vão querer baixar minhas côngoras pastorais. Talvez eu não faça tanta falta assim se tiver uma igreja de ministros ministrando as pessoas, talvez não sintam falta de mim. É uma mudança no coração do pastor, mas uma mudança no coração da igreja também. E aí, irmãos, quando a gente vive isso, o ministério compartilhado, e eu quero, desde já você está entendendo, estou muito disposto
E eu vou usar uma gíria aqui muito afim de compartilhar meu ministério com vocês. Sabendo que vocês foram chamados, eu e você, para sermos ministros, sacerdotes. E o benefício disso é o seguinte: uma pessoa nunca é boa em tudo. Há pessoas que amam realizar o que outras pessoas detestam. Por exemplo, eu tenho um amigo pastor, ele fala assim: poxa, Eldo, se tem uma coisa que eu não gosto, é de mexer com números. Ah, esse negócio de tesouraria, Nirlene, não quero nem saber. Não me passa relatório que eu não quero. Eu já gosto. Eu gosto de números, eu gosto de relatórios. E eu gosto de outras coisas. Só que em outros aspectos eu não sou tão bom assim. Talvez o Ronaldo seja muito melhor do que eu. E aí uma outra questão, quando o corpo é beneficiado, e acontece isso, vai acontecer isso, quando o líder delega responsabilidades que fogem à sua competência. Para que eu vou ficar pensando em cor de parede se o Ronaldo e o Ademar gostam disso? Para que eu vou investir meu tempo se tem pessoas que fazem muito melhor? E a igreja vai fluindo, a igreja é dinâmica, as coisas vão acontecendo. Quando há descentralização, outras pessoas brilham. Aí você vai olhar, nossa, a igreja está toda pintada, toda cuidada, a igreja é limpa, e é mesmo. Outras pessoas brilham. Porque precisa ficar só em cima da gente. É a gente querer honra em tudo? Não, descentraliza. Outras pessoas precisam brilhar no reino e no meio da igreja. A fraqueza de um representa a oportunidade do outro. Quando o pastor transfere tarefas para as pessoas capacitadas, ele pode investir energia e tempo em outras áreas do seu domínio. Sabe, irmãos, um exemplo disso foi no acampamento aqui. A equipe tomou a frente de tudo. E eu e o Cláudio podemos ficar sossegadamente preparando as nossas mensagens. Imagina, se você tem que preparar tantas mensagens e correr atrás de tantas coisas. Não, tem pessoas fazendo. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, num segundo aspecto, os leigos, os membros da igreja, devem colocar em prática esse pastoreio compartilhado. Como a gente vai fazer isso? Se deixando capacitar. Se deixando treinar. Se deixando ensinar. Tem gente que não gosta. Eu conheço pessoas que acham que sabem de tudo. E conheço pessoas assim, não, o que é para eu fazer? Não, você pode fazer isso, isso, isso. Aí você vai ver, faz tudo do jeito dela, de outra maneira, e não tem prestação de contas. A gente precisa se deixar treinar e capacitar. Então, irmãos, a gente precisa ter esse entendimento. Quem tem a visão, tem um chamado. Então, talvez você tenha visão de algo que possa abençoar, edificar a vida da igreja. Se você tem essa visão, irmão, irmã, talvez o chamado seja seu mesmo. Tenha a ideia, compartilha com a gente, esteja disposto ou disposta a colocar isso em prática. E por último, uma parte final que eu amo, que eu gosto, é que líderes se multiplicam em outros líderes. E não sei se você vai gostar disso, mas eu quero me multiplicar em você. O pouco que eu sei, o pouco de capacitação que eu recebi, que é bem pouquinho mesmo, eu quero compartilhar com você. E o evangelho chegou até nós porque a liderança foi compartilhada com alguns homens. E esses homens compartilharam com outras pessoas. E quando a gente vai para Mateus capítulo 4, versículo 19, o chamado de Jesus para os seus discípulos, e Jesus disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Eles foram ensinados. Aqueles 12 homens, na maioria, os pecadores, eles sabiam tudo de redes, tudo de barcos, tudo de peixes, tudo de luas, mas não sabiam nada a respeito de pessoas.
Mas Jesus foi e transformou, ensinou aqueles homens para que eles fossem pescadores, não somente de peixes, mas pescadores de homens. E Jesus então capacita 12, capacita 72 homens. Depois que Jesus ressuscita, o texto fala que ele apareceu para mais ou menos 500 discípulos. Já no sermão ali em Pentecostes são 3.000 pessoas. Essas pessoas foram treinadas. E isso porque Jesus investiu tempo em 12 homens. E esses homens investiram tempo em outras pessoas, que investiram tempo em outras pessoas. Jesus se multiplicou na vida de outras pessoas. E aí, coloca a frase, por favor. Tem uma citação de um autor que eu gosto, cristão, o Andy Stanley, ele diz assim, que essa multiplicação em pessoas é fazer as coisas acontecerem por meio de outras pessoas. Então, quando a gente investe numa pessoa, ela vai para um lugar e ela vai ser usada pelo Senhor num lugar onde eu não posso ir. Luísa está lá em Itajubá. Flávio, a Alessandra e o Bernardo não podem estar lá, mas porque ela foi discipulada, capacitada, ela entra numa universidade que eles não poderiam entrar nesse momento. E às vezes a gente segura isso, a gente centraliza isso. Vamos capacitar, sermos capacitados e capacitar pessoas, porque as pessoas vão chegar em lugares que nós não imaginamos, por conta da nossa descentralização e o nosso treinamento. E esse papel é meu, esse papel é seu. De nós sermos capacitados para capacitar pessoas. A gente precisa seguir, na verdade, o exemplo de Jesus. Aqueles 72, quando eles saíram pelas cidades e os povoados, eles foram a lugares que Jesus não poderia chegar. E esse é o nosso chamado. A gente precisa seguir o exemplo do Mestre. Então, minha palavra final é: deixe-se treinar ou ser treinado. Deixe-se ser capacitado, discipulado e reproduza isso na vida de outras pessoas. É interessante que, ouvindo as pessoas com atenção, eu sempre ouço a Elaine falar assim, não, eu discipulei tal pessoa, eu discipulei tal pessoa, eu discipulei tal pessoa. Interessante isso. É a gente investir tempo na pessoa para que ela amadureça na fé. E daqui a pouco essa pessoa que nós discipulamos, ela passa a discipular outra pessoa, que passa a investir tempo em outra pessoa, e em outra pessoa. E aí o reino, o evangelho, a mensagem chega a lugares que nós não poderíamos imaginar. A partir do momento que cada discípulo, cada crente, é então capacitado para a obra do ministério. E no final de tudo, irmãos, a igreja é edificada, seja aqui ou acolá. O importante é que a gente exerça o nosso serviço, a nossa função, para que a igreja seja edificada e o nome de Jesus anunciado por todos os lugares. Sabe, a gente às vezes não consegue dimensionar essas coisas, mas há muitos anos eu frequentava uma outra igreja, a gente tinha ainda aquele boletim de papel, não é? Que a gente entregava domingo, aí as pessoas iam embora, alguns ficavam pelo banco, né? Uma pessoa foi numa universidade rural, lá em Seropédica, dessa igreja, aí quando ela entrou no dormitório, tinha um boletim da igreja em cima de uma mesa. Como foi parar lá? A mensagem do evangelho é assim mesmo. Quando a gente investe nas pessoas, aonde vai chegar? A partir do momento que a gente investe na vida das pessoas, nós vamos a lugares que nós não poderíamos ir, mas pessoas irão no nosso lugar. A partir do momento que eu e você, nós assumimos o nosso ministério, de ministrar uns na vida dos outros. Irmãos, nós não fomos chamados para viver uma vida meramente religiosa, mas nós fomos chamados para servir.
E esse é um desafio. Quebra de paradigmas. Talvez a gente não tenha ouvido isso, como eu disse, ao longo dos anos, mas é uma palavra bíblica para a vida da gente, desde o Novo Testamento, reforçada na Reforma Protestante e que alcança a gente nos dias de hoje. O desejo do meu coração é que nós sejamos uma igreja de ministros. Amém?